muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da Hit TV. Seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma vacina contra a Covid-19 100% brasileira pode chegar ao SUS até 2027. A SpinTech apresentou segurança superior à da Pfizer e aguarda a autorização da Anvisa. O Brasil desenvolveu uma vacina contra a Covid-19, que confirmou ser segura e eficaz na indução da resposta imune. Com isso, a vacina avança para a fase final de estudos clínicos e pode estar disponível no Sistema Único de Saúde até o início de 2027. A SpinTech é resultado de uma parceria entre o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais e a FUNED, Fundação Ezequiel Dias. O projeto recebeu 140 milhões de reais em investimentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com a nova vacina, o país dá um passo decisivo rumo à soberania científica nesta área. Segundo pesquisadores, os testes mostraram que a SpinTech provocou menos efeitos colaterais que a vacina da Pfizer. Diferente das vacinas mais conhecidas, a SpinTech aposta na imunidade celular, abordagem que prepara as células do corpo para combater apenas as infectadas pelo vírus. Isso reduz as chances de reinfecção e aumenta a proteção contra variantes. Nos ensaios em animais e nos primeiros testes em humanos, essa estratégia mostrou resposta imune mais duradoura e ampla. Agora, os pesquisadores aguardam o aval da Anvisa para iniciar a fase 3, com 5.300 voluntários distribuídos em todas as regiões do país. A melhora na desigualdade das grandes cidades brasileiras tem reduzido a pobreza no país. A retomada da política de valorização do salário mínimo e a cobertura de programas sociais, como Bolsa Família, é um dos fatores. Entre 2021 e 2024, o Rio de Janeiro registrou uma queda significativa na taxa de pobreza, que passou de 29,8% para 17,6%, segundo a 16ª edição do Boletim Desigualdade. O estudo mostra que, apesar da redução, o Estado ainda enfrenta desafios históricos relacionados à desigualdade de renda e à informalidade do mercado de trabalho. No mesmo período, as metrópoles brasileiras em geral, tiveram melhora expressiva nos indicadores sociais, com a taxa média de pobreza caindo de 31% para 19% e a desigualdade diminuindo quase 20%. Os especialistas atribuem parte dessa melhora à retomada de políticas públicas, como a valorização do salário mínimo e o fortalecimento de programas de transferência de renda, que ampliaram a cobertura entre as famílias mais vulneráveis. No entanto, no caso do Rio, a redução da pobreza está mais ligada ao impacto direto desses programas do que a um avanço consistente do mercado de trabalho. A capital fluminense ainda apresenta uma das maiores taxas de informalidade do país, o que mantém grande parte da população sem acesso a direitos trabalhistas e previdenciários. De acordo com o boletim, a economia fluminense tem características próprias que agravam o quadro social. O processo de desindustrialização acelerado e a concentração em setores de serviços de baixa qualificação tornam o mercado local mais instável e com alta rotatividade. Isso faz com que muitos trabalhadores vivam em situação de vulnerabilidade, dependendo de atividades temporárias ou informais, para garantir a renda mensal. Além disso, o custo de vida elevado em áreas urbanas amplia o contraste entre quem ganha menos e os grupos de maior renda. Mesmo com a redução registrada nos últimos anos, o Rio de Janeiro ainda tem a maior taxa de pobreza entre as metrópoles do Sudeste, superando São Paulo, Belo Horizonte e Grande Vitória. O boletim destaca que, dentro da região metropolitana fluminense, os 40% mais pobres sobrevivem com uma renda média de R$ 709, enquanto os 10% mais ricos ganham 15 vezes mais. Essa disparidade reflete a rigidez da estrutura de distribuição
distribuição de renda no estado, que pouco se altera mesmo em períodos de crescimento econômico. Para os especialistas, o desafio do Rio de Janeiro está em transformar a queda da pobreza em uma mudança estrutural. Isso passa por políticas de incentivo à formalização do trabalho, investimentos em educação e qualificação profissional, além de estratégias para reduzir desigualdades territoriais. Embora o estado não tenha ampliado a desigualdade nos últimos anos, ainda precisa criar condições para que o avanço social não dependa exclusivamente de auxílios e programas emergenciais. Se você é ruim de memória e não consegue guardar o nome das pessoas, um australiano decidiu desafiar aqueles que não conseguem lembrar o nome de conhecidos. O rapaz conseguiu registrar um nome com mais de 2.000 palavras únicas e entrou para o livro dos recordes. Billie Eilish Purity Bird O'Connell, ou Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Mariadas Los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Se esses nomes são longos, eles não chegam perto do nome do australiano Lawrence Watkins. O fato aconteceu em março de 1990, quando Lawrence, nascido na Nova Zelândia, decidiu literalmente incluir 2.310 sobrenomes ao seu registro civil. A inspiração veio de sua paixão por recordes incomuns e contou ao Guinness World Records que queria fazer parte desse cenário. Para conseguir compor o nome, Lawrence trabalhou na biblioteca da cidade, onde selecionava nomes em livros e teve a ajuda de colegas. O processo de registro foi trabalhoso e cheio de obstáculos. Na época, computadores eram raros e Lawrence precisou pagar para alguém digitar a lista completa, gastando centenas de dólares apenas para realizar o seu sonho. A papelada passou por diferentes instâncias, incluindo tribunais e oficiais de registro, até ser finalmente aceita pela Corte Superior da Nova Zelândia. Pouco depois, o governo alterou a legislação para impedir que outros tentassem seguir o mesmo caminho, tornando o feito de Lawrence ainda mais singular e impossível de ser repetido legalmente. 2 cientistas brasileiras usaram a estrutura ganhadora do Nobel para transformar dióxido de carbono em etanol. O trabalho das pesquisadoras é um exemplo de que a ciência pode contribuir para uma solução sustentável para o país. As cientistas brasileiras Maria Valnice Boldrin Zanoni e Regina Frem receberam com entusiasmo o anúncio do Prêmio Nobel de Química de 2025, concedido a pesquisadoras que desenvolveram as estruturas metalorgânicas conhecidas como MOFs. As brasileiras já haviam aplicado esse tipo de estrutura em um estudo pioneiro que conseguiu transformar o dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa, em etanol, combustível limpo e renovável. O trabalho das pesquisadoras é um exemplo concreto de como a ciência pode contribuir para soluções sustentáveis no enfrentamento da crise climática. As estruturas metalorgânicas possuem grandes cavidades internas, capazes de armazenar moléculas, o que permite o controle e a conversão de substâncias químicas complexas. No caso do estudo brasileiro, essa característica foi essencial para capturar o dióxido de carbono e convertê-lo em um produto de valor energético. Apesar dos resultados promissores, as cientistas explicam que o processo ainda não alcançou uma escala industrial. O alto custo de produção e a necessidade de equipamentos sofisticados são alguns dos desafios para a aplicação da tecnologia em larga escala. Mesmo assim, a pesquisa é vista como um passo importante para o desenvolvimento de alternativas que reduzam a dependência de combustíveis fósseis e diminuam as emissões globais de carbono. Atualmente, Zanoni e Frem direcionam os esforços a novas aplicações de estruturas metalorgânicas. Em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, elas investigam o uso de compostos à base de ferro para auxiliar na degradação de nanoplásticos, outro problema ambiental crescente. As pesquisadoras acreditam que, com apoio e investimentos, as descobertas poderão revolucionar tanto a produção de energia quanto o tratamento de poluentes nos próximos anos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te desejo um ótimo domingo e até a próxima. Tchau!